E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente vai discutir sobre um assunto bem bacana, galera. Deixei fixado aqui para a galera que foi entrando aí. Que massa. Show de bola. Paty já tá por aqui também. Muito bom, excelente, galera. Muito bom. Fico feliz que esteja tudo dando certo aí. Show de bola. Então, hoje a gente discute sobre um assunto bem bacana, bem legal. É um assunto muito polêmico e envolve também muita expertise do profissional. Bom, antes daqueles recadinhos do coração para vocês, né? Galera, tem muita live já salva e pronta para ser abordada, pronta para ser revista, tal, ou vista para quem não viu ainda, lá no nosso canal do YouTube. Então, assim, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, é só finalizar a live aqui e no meu link lá que tem na bio, você vai clicar lá e vai ter lá, canal do YouTube. Pá, vai lá que você vai ver, tem um monte de live muito massa lá, tem uma live lá que tá muito massa, que a galera tá gostando bastante, tá me dando feedback muito bom, foi a primeira live que a gente fez, que foi a live de hipoglicemia no APH. Essa live tá disparada, a galera mandando muita mensagem legal, falando, cara, eu resolvi um problema aqui por causa dessa live sua, eu estudei com essa live sua aqui, consegui. Então, assim, é um prazer enorme, é um prazer incomensurável poder contribuir mesmo, compartilhar o conhecimento e não deixar o conhecimento parado num lugar. Então, assim, é muito interessante, é muito importante que todos nós estejamos cada vez mais imbuídos em procurar conhecimento, porque é isso que vai fazer diferença na nossa assistência, é isso que vai fazer diferença na nossa vida, tá certo? Então, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, porque isso também gera novos engajamentos e a gente consegue gravar mais vídeo, colocar lá e os vídeos ficarem à disposição de vocês, tá bom? Outra coisa interessante é o canal do Telegram. Galera, já tem uma galera de peso no canal de Telegram, já tem mais de 500 pessoas, acho que já tem 600 pessoas, 600 e poucas pessoas no canal do Telegram. É um canal onde eu lanço mini podcasts toda sexta-feira, impreterivelmente toda sexta-feira, eu envio um comentário sobre algum atendimento que eu fiz, ou alguma reflexão que eu faço sobre a enfermagem, sobre o pré-hospitalar, sobre as circunstâncias que a gente vive. Então, assim, quem gosta de mini podcast, eu acredito que quem não conhece também, eu acho que é uma ferramenta super bacana, vale a pena vocês irem lá, que também está no link da bio, só é clicar lá e mandar brasa, tá bom? Hoje eu convido vocês para a gente discutir sobre um assunto muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito do mini podcast. Gosto muito do assunto também que a gente vai abordar aqui hoje, porque é um assunto que envolve complexidade. Então, assim, se envolve complexidade, você tem que queimar o tutano mesmo para entender. Então, assim, hoje a gente discute aqui um pouco sobre a abordagem do APH em pacientes vítimas de queimadura, tá bom? Então, assim, para falar rapidamente sobre a epidemiologia da queimadura, 1 milhão de pessoas se acidentam por queimadura por ano no mundo. Então, assim, é muita gente que se queima no ano, né, no mundo. Então, assim, 2/3 dessas pessoas se queimam em ambiente domiciliar. Então, o ambiente domiciliar é o principal foco, né, o principal local onde essas pessoas vão sofrer queimaduras, tá certo? Então, assim, muito importante pensar também que 58% de todas as vítimas que sofrem queimadura são crianças. Então, aí já começa a complicar um pouco mais a abordagem do pré-hospitalar também. Porque se é criança, existe uma comoção muito grande, existe um envolvimento emocional muito grande, tanto por parte da família, quanto por parte da população que está ali ao redor. Então, quando você vai abordar essa criança em casa, vítima de queimadura, é muito mais complexo do que um adulto, tá certo? Então, assim, é muito importante que você esteja ciente, logo de cara já falar aqui, que é importante você saber diferenciar uma queimadura, uma abordagem de uma queimadura de uma criança, de uma abordagem de uma queimadura no adulto. Até porque, né, um adulto não vai ter tanta comoção social como tem no caso de uma criança,
tá certo? Beleza. Envolve muitas hospitalizações, muitas pessoas são hospitalizadas por ano vítimas de queimadura, tá certo? Envolve também muitos óbitos por ano, a taxa de mortalidade é altíssima de queimadura, em média 5.000 óbitos por ano por queimadura, tá certo? E o principal agente, né, o que mais leva à queimadura são líquidos quentes, líquidos alimentares mesmo, água fervendo com alguma coisa para fazer comida, é o leite fervendo. Então, assim, tudo isso que envolve o principal agente causador, que é os líquidos e alimentos ferventes, tá certo? Muito bom, beleza. Aí a gente fala de alguns tipos de queimadura, né? Existem alguns tipos de queimadura, as pessoas se queimam por alguns tipos. A primeira é a seguinte, a queimadura elétrica. A queimadura elétrica, aquela, né? O choque elétrico que gerou uma queimadura, pronto. Aquela queimadura elétrica, ela tem uma característica que ela tem um local de entrada e um local de saída, não é? E é assim, vai depender muito, a gravidade dela vai depender do quê? Vai depender da quantidade, do tipo, do tempo de exposição e do vetor da corrente. Por exemplo, se a pessoa toma um choque na mão direita e a saída é no pé esquerdo, significa que esse vetor de corrente passou em D2, digamos assim. Ele passou no vetor do coração. Então, tende a ser um pouco mais complexo, tende a ser um pouco mais perigoso do que outras circunstâncias, tá certo? Outro vetor, entendeu? Então, assim, um vetor que passe uma corrente no vetor da eletricidade cardíaca é muito mais perigoso de fazer uma arritmia, por exemplo, do que um outro vetor que não pega, que não exceda, né? Que não incida sobre um vetor de corrente elétrica cardíaca, beleza? Muito bom. Outro tipo de queimadura, que é muito comum também, é a queimadura química, né? A queimadura química é aquela de ácido ou de base, né? Coisas alcalinas ou coisas ácidas. Quem nunca ouviu dizer que uma vizinha com ciúme ou um vizinho louco, alucinado, jogou um ácido sulfúrico, ácido muriático na cara de alguém, não sei o quê. Então, assim, isso direto a gente ouve. Então, assim, essas queimaduras também têm uma importância muito grande. Tá certo? Beleza. Outro tipo de queimadura são as queimaduras por contato. Como é queimadura por contato, professor? São aquelas lesões com bordas regulares ou irregulares, que têm uma profundidade uniforme e geralmente é derivado, sabe do quê? De abuso infantil. A gente do APH, a gente pega direto vítimas de queimadura por contato, principalmente crianças, geralmente que são expostas à escaldadura, né? A água está fervendo, a mãe vai lá e coloca, mãe, Deus é mais. Mas assim, a pessoa vai lá e coloca a criança dentro de um recipiente, tá certo? E aí pode gerar uma queimadura por escaldadura. Existe também a possibilidade de estria de zebra, não é? A criança fazer uma queimadura em formato de estria de zebra, onde a criança tem lesões não tão regulares assim, tá certo? Outra muito importante por contato, bituca de cigarro, que gera uma queimadura por contato, tá certo? Imersão também envolve também muito abuso infantil, a pessoa que coloca a mão da criança num líquido quente, por exemplo, já atendi, beleza? Que a criança tinha, né, tipo luva, a gente chama essa queimadura tipo luva, beleza? Então é muito importante que a gente fique atento também, que os tipos de queimadura podem dizer, inclusive, se essa queimadura foi derivada de um abuso ou de um suposto abuso ou não, beleza? É importante a gente ficar lembrando. Outros tipos de queimadura, né? A queimadura que a galera adora, é aquela queimadura por irradiação. Por que a galera adora? Porque geralmente é derivada da irradiação, né? A irradiação para o corpo. Então, assim, como é que acontece isso? Geralmente, a mais comum é a radiação solar. É aquela queimadura do sol. Você vai lá, fica parecendo um camarão na praia, deitadona lá, ó, só recebendo aquela radiação, pronto, faz uma queimadura, faz uma lesão, uma queimadura por irradiação. Beleza? Então, queimadura por irradiação, a mais comum é essa. Beleza? Outras formas de queimadura também são as queimaduras circunferenciais, né? Que assim, que algum item desse queimou e aí faz uma circunferência de lesão, faz uma queimadura em circunferência, o que pode acarretar, por exemplo, na parede torácica, a sufocamento. Imagina aí, por quê? Porque perde a expansibilidade torácica, trava, não é? Porque queimou e trava, e aí se trava, meu querido, não consegue expandir. Então isso
pode fazer um sufocamento do paciente. O paciente pode, inclusive, fazer uma parada respiratória por conta de uma queimadura por circunferência. Se for no membro, por exemplo, pode fazer o que a gente chama de torniquete, né? Um travamento no membro ali, faz um torniquete, não volta, não tem retorno, nem tem ida, e aí o sangue para ali, o paciente vai fazer ali uma síndrome compartimental por uma queimadura circunferencial. Beleza? Muito bom. Deixa eu ver aqui o que é que essa galera tá falando. Importante o nosso papel da PH. Exatamente, Douglas. Muito importante pensar nas crianças no momento que abordar. Muito importante. Até porque a gente precisa, pode ser que a gente precise pensar, né, no acionamento da polícia, inclusive. Então é muito importante que a gente fique esperto. Outra queimadura que também a gente pega bastante, principalmente nos grandes centros, é a inalação por fumaça, né? A gente tem um péssimo exemplo no país de muita queimadura por inalação de fumaça, da Boate Kiss, né, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então, essas lesões, geralmente, elas são lesões térmicas, né? Aquela fumaça muito quente entra na via aérea da pessoa e faz lesão pulmonar, faz lesão de via aérea superior, gera asfixia do indivíduo, tá certo? E esse paciente pode fazer um edema rapidíssimo, como a gente viu lá, um número absurdo de mortes lá por lesões por inalação de fumaça, beleza? Outra coisa também muito, muito comum é a lesão térmica, né? Que é uma alteração no organismo por temperatura, né? A temperatura sobe, a temperatura baixa, por exemplo, gelo queima do mesmo jeito que fogo queima, beleza? Então, é pensar nas temperaturas oscilando e os extremos de oscilação de temperatura geram queimadura. Isso é uma queimadura térmica, beleza? Muito bom. Aí a gente fala agora sobre as classificações de queimadura. Para falar de classificação de queimadura, a gente já começa a falar que no pré-hospitalar, a gente tem uma classificação sugerida. Aquela classificação por grau que todo mundo usa. Ah, não, no pré-hospitalar a gente usa primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Se a gente pensar no PH-TLS, a gente usa até o quarto grau. Beleza. É uma classificação sugerida. A gente não tem como mensurar uma classificação imediata, precisa no pré-hospitalar. A gente não tem como. Por que, professor, você está dizendo isso? Caiu por terra. Que negócio é esse que a gente não consegue dar uma classificação exata para queimadura? Se tem enema, não é segundo grau? Não, bebê. Você pode pegar um primeiro grau que ainda não evoluiu para o segundo. Você pode pegar um segundo grau que não tem enema ainda, que não tem bolha ainda. Então a gente tem que pensar que nem sempre a gente vai ter precisão na classificação no pré-hospitalar. Então a gente vai ver, né, o que é que a gente pode fazer pelo paciente no pré-hospitalar, mas para falar, né, daqueles graus de queimadura, o paciente queimou primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, é interessante que a gente tenha uma classificação presumida. Então no PH-TLS, ou por exemplo, no pré-hospitalar, quando a gente pensa, por exemplo, no pré-hospitalar, eu vou contar um caso para vocês que eu já peguei no Play. O paciente, eu vou contar todo, né, porque eu não sou baú, nem sou cuscuz para morrer abafado. O paciente ficou 5 dias fora de casa, e aí voltou com cara de santo, falou assim, não, estava trabalhando, e cadê o dinheiro do trabalho? Ah, não tem um trabalho não. Falou, rapaz, se não tem trabalho, não tem dinheiro, como assim? Teve trabalho, não teve dinheiro, tem alguma coisa errada. A mulher descobriu que o cara estava na casa da outra, deu 2 cervejinhas a ele foi dormir, neném. Foi dormir, neném. E olha, deu tempo eu ouvir tudo isso, viu? Cheguei na ocorrência, fui atendendo e o povo contando. Então, a gente vai absorvendo, né? Então, assim, foi dormir o cara, né? Depois de 2 cervejinhas, tal, comeu um petisco e foi dormir. Por volta de 11 horas da noite, a mulher vai, esquenta 2 litros d'água, ferve 2 litros d'água e joga daqui para baixo no cidadão, do rosto até o tórax. Só não queimou as pernas porque estava de calça. Mas do rosto até a cintura pélvica, queimou tudo. Então, assim, quando eu cheguei na cena, espia, porra. Quando eu cheguei na cena, o cara estava debaixo do chuveiro. Xingando horrores a mulher, né? Aquela desgraçada, aquela miserável, quase me mata, aquela puta, aquela ladrona, que não sei o quê, que ppp. A mulher já não estava mais lá, né? E aí eu cheguei,
Olhei, quando eu me deparei com ele com queimadura total de face, queimadura em tronco, queimadura em membros superiores, eu falei, lascou, lascou. Esse cara, ele tem queimadura de via aérea importante, muito provavelmente, e ele vai precisar ser abordado. E aí, daqui a pouco eu conto o resto da história para vocês. Mas a história foi essa, o começo foi esse. Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá travando? Vixe, mas aqui a internet tá pancadão, velho, tá show de bola. Mas olha... Hein? 5 dias, velho. 5 dias. Fica sacana, né, Arley? Sacana. Meu tio já tá aqui, meus primos já estão aqui. A galera que sempre tá aqui nas lives. Beijo pra vocês, Juninho. Tá todo mundo aqui. Sim, aí o cara, né? Eu contei até pra Patrícia essa semana essa história. E aí, velho, o cara debaixo do chuveiro estava, eu deixei ele lá. Pronto, eu não vou mais contar a conduta, porque lá no final a gente vai contar a conduta, tá bom? Vamos falar primeiro dos graus de queimadura. Vamos voltar pro assunto, os graus de queimadura. Depois eu conto, tá bom? Travou? Ixi, rapaz, aqui tá tranquilo, galera. Aqui tá tranquilo. Vixe. Vixe, rapaz, aqui tá suave, aqui tá full. Aqui tá funcionando bem. Mas beleza, vamos lá. Falar dos graus de queimadura. A gente volta para os graus de queimadura. Não, a história é daqui a pouco. A história é daqui a pouco. Beleza. Se a gente for pensar nos graus de queimadura, é porque eu quero que vocês me digam qual o grau de queimadura dele daqui a pouquinho. Vocês vão me dizer, tá bom? Vocês vão me dizer daqui a pouco. Tá travando muito, é? Cara, tá funcionando normal aqui, velho. Tá funcionando muito bem. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa a gente volta, tá certo? Muito bom. A classificação de queimadura. Quando a gente pensa em classificação de queimadura, é interessante que a gente a faça depois de 48 horas. No pré-hospitalar, a gente não vai fazer uma classificação fidedigna de queimadura, justamente por isso. Isso não impede que você não consiga avaliar, por exemplo, se existe queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Não, dá para avaliar. Dá para você ter uma informação predita daquela queimadura, mas não necessariamente será fidedigna, porque uma queimadura de segundo grau, ela pode estar ainda em estágios de primeiro grau, ela pode não ter evoluído ainda, entendeu? Então, assim, há uma dificuldade aí de avaliação no pré-hospitalar da classificação exata de queimadura. Antes das 48 horas, é interessante que a gente não queira dar exatidão na classificação. Tá bom? Mas o pré-hospitalar, ele pode falar, olha, provavelmente a gente tem aqui, nitidamente temos queimadura, por exemplo, se você chega lá até bolha para tudo quanto é lado, provavelmente temos queimaduras aqui com segundo grau, tá certo? Então, se tem segundo, tem primeiro também, ao redor pelo menos. Então, assim, tem segundo grau, tem primeiro grau, então, assim, vamos ver como é que vai se dar ao longo das 48 horas, para depois das 48 horas a gente pensar como esse grau de queimadura está, tá bom? Beleza. Então, se a gente fala de primeiro grau... Poxa, tá travando, é? Mas tá normal aqui, galera. A internet tá toda aqui. A internet tá completona. Nem parou. Nem parou. Porra. Agora foi? Pronto. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Graças a Deus. Voltar pro primeiro grau. A gente não sai daqui hoje sem discutir, não. Vamos lá. Primeiro grau. O primeiro grau é aquela queimadura que não passa da epiderme. Quando a gente divide a pele lá, né? A gente pensa na pele derme, epiderme e tal. Então, assim, o primeiro grau, ele não vai passar da epiderme. Os sinais do primeiro grau são eritema, pouco edema e ausência de bolha. Ou seja, aquela vermelhidão, dor, mas não tem bolha, tá certo? Então, a gente não vai encontrar bolha no primeiro grau. Tá bom? Aquela queimadura clássica de praia, aquela ali é primeiro grau. Aquela queimadura clássica é primeiro grau, tá certo? Queimadura do sol, geralmente é rosa, né? A pele fica rosada, dolorosa, a queimadura não sangra, obviamente, né? É rápida a cicatrização, você não precisa utilizar nada assim, medicações. Não. O que você vai fazer, se as queimaduras de primeiro grau forem extensas, você vai fazer é orientar a hidratação, seja ela via oral, né, a hidratação oral, obviamente, e também a hidratação tópica para aliviar um pouco essa sensação de ardência que vai ficar, beleza? Então, é só pensar. Primeiro grau, praia. Então, tudo que for parecido com praia ali, com aquela queimadura de praia, vai ser primeiro grau,
tá certo? Muito bom. Se a gente fala de segundo grau, a gente já evolui um pouquinho. Lembra do Pokémon que evolui? Pois é, queimadura também. Então, assim, ela geralmente pega a epiderme e partes variáveis da derme. Então, ele já afunda um pouco mais a queimadura, tá certo? Os sinais naturais, né, os sinais mais comuns da queimadura de segundo grau são bolhas, né? O leito da ferida geralmente é brilhante. Você olha aquela bolha ali, tá aquela lesão brilhante ao redor. É muito dolorosa, porque acaba afetando as terminações nervosas, tá certo? Atinge geralmente a derme papilar até a reticular úmida. Então, assim, ela afunda um pouco mais, ela se aprofunda um pouco mais, tá bom? Ainda tá travando, pô? Tá, mas não? Tá travando ainda? Gente, a live vai ficar salva. Fica tranquilo que a live vai ficar salva e quando a live salva não tem essa, tá bom? Vamos lá. Então, assim, geralmente as queimaduras de segundo grau, elas também não precisam de intensificar, depende muito da extensão, mas geralmente elas não precisam de abordagem, né? Geralmente elas se curam espontaneamente, mas é bem mais lenta que a primeiro grau, obviamente, mas tem possibilidade de cicatriz, uma coisa que no primeiro grau não tem possibilidade de cicatriz, não precisa. Uma coisa muito interessante a ser falada, que é uma polêmica internacional, e eu adoro entrar nessa polêmica, é falar da bolha. Poca ou não poca? O que é que vocês acham? Eu vou deixar aqui, ó, um minutinho para vocês me dizerem aí, se vocês pocariam a bolha ou não. Vocês pocariam a bolha? Vai ficar salvo, viu? Natália do Vale, vai ficar salva, Natália. Relaxa aí que vai ficar tudo certo, tá? Você vai conseguir verificar de novo. É isso aí, Cris. Vamos lá, e aí? E aí, vocês pocam a bolha ou não pocam? Eu quero saber de vocês. Poca. Samuel falou que poca. Noel falou que poca. Ó, disseram que não. Outra pessoa aqui também disse que não. Poca. Muito bom. Não, sim, não, não. Tá bem dividido poca ou não poca aí. Legal. Galera, é o seguinte. Aquela bolha ali, aquela bolha, não tem mais função. A pele foi queimada. A proteína, ela foi desnaturada. Ela não serve mais como barreira de proteção. Ela não protege mais a pele. A pele já está queimada. Então, assim, você vai tocar. Você vai tocar. Mas sabe onde é que você vai tocar? Numa unidade de referência, num local completamente fora de contaminação ou com a contaminação minimamente possível. Tá certo? Então, assim, no pré-hospitalar, na emergência, a gente não poca a bolha. Mas quando chega lá dentro, numa unidade de internamento, numa unidade de especialização em queimados, essa unidade vai pocar essa bolha. Essa unidade vai pocar. Porque a pele não serve mais de barreira de proteção. O que aquela pele está fazendo ali é comprimir o tecido que está lesionado e fazer dor no paciente, aumenta a dor, tá certo? Aquela pele ali não serve mais como barreira de proteção. Então, vai pocar. Mas no pré-hospitalar e na emergência, não. Vai pocar lá dentro, tá certo? Vai pocar lá dentro, tá bom? Muito bom. Outra coisa importante também sobre a bolha é que se ela ficar por ali por cima, pouco. Se ela ficar por ali por cima, você não vai conseguir aplicar uma antibiótico-terapia tópica, por exemplo. Aquela bolha não serve, gente, não serve. No pré-hospitalar, a gente não vai pocar, até porque o pré-hospitalar vai abordar o paciente, vai cuidar do que o paciente tem ali de mais grave e vai encaminhar ele para uma unidade de referência. A gente não tem necessidade nenhuma de ficar pensando em pocar ou não pocar uma bolha, um eritema no pré-hospitalar, na emergência, tá certo? Deixa isso para a unidade de referência. Mas lá eles vão pocar, tá bom? Beleza. Aí a gente fala do terceiro grau agora, do terceiro grau. Geralmente o terceiro grau, ela atinge a epiderme e ela vai da epiderme até os ossos, ela é muito mais profunda, ela queima a face muscular. Geralmente ela tem uma lesão seca, ela tem uma característica seca, esbranquiçada, apresenta-se em aspecto de couro. Você olha para aquela queimadura e vê o couro, aquele couro seco, tipo um pandeiro, sabe? Tipo um atabaque. Pois é, aquele aspecto ali que você vê numa queimadura de terceiro grau, tá certo? Em casos graves, geralmente, a pele ela tem uma aparência também de carbonizada, de enegrecida mesmo, escurecida, completamente escurecida. Então vai depender muito do nível
que essa lesão esteja, né? Da profundidade que essa lesão abordou. Geralmente a pele fica assim com a cor de mogno, com aquela cor escurecida, mesmo preto carbonizado, beleza? No terceiro grau. Não tem como regenerar essa pele, tá certo? Não há capacidade de regeneração. Geralmente o paciente pode ter que ser submetido a uma enxertia nesses casos. Tá bom? De terceiro grau. Aí a gente pensa e fala, pô, professor, mas tem quarto grau. Aí depende da literatura que você esteja lendo. Como a gente está falando de pré-hospitalar, eu utilizo basicamente para trabalhar com queimaduras o PH-TLS, porque é um livro muito interessante para se trabalhar e nele a gente aborda um plus a mais, uma classificação a mais, um grau a mais de queimadura. A gente já falou do 1, do 2 e do 3. Agora a gente fala do quarto grau, que é o quarto grau que o pH traz. O pH fala o seguinte, que quando a queimadura atinge todas as camadas de pele, bem como tecido adiposo, músculo, osso, órgão interno, fáscia muscular, tendão, articulação. Então, assim, quando a queimadura é completamente profunda, aquela queimadura que resseca até o osso, torra até o osso, essa queimadura é a queimadura de quarto grau. Tá certo? Então, o PH-TLS, ele traz essa informação de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Tá certo? Muito bom. Agora a gente fala, né, até pediram aí, eu vi, a gente fala de classificação e determinação da superfície corpórea queimada. Da superfície corpórea queimada. Quando a gente fala de superfície corpórea queimada, a gente lembra logo da regra dos 9, não é? A gente lembra logo das regras dos 9, onde a gente vai graduar a dimensão da queimadura, né, de maneira precisa, porque é nesse momento que a gente define, por exemplo, a quantidade de líquido que a gente vai precisar utilizar para repor volume para esse paciente. Até porque uma vítima grande queimada, ela pode fazer um choque hipovolêmico por sequestro para o terceiro espaço, tá certo? Então, assim, não tenha dúvida, deixa eu ver aí. Exemplo de queimadura de quarto grau, quando há uma queimadura que o osso resseca. Quando você bate o olho numa queimadura e geralmente o osso está ressecado. É aquela queimadura que não tem absolutamente mais nada ali, que queimou completamente tudo. Beleza? Essa queimadura é a queimadura de quarto grau. Tá certo? Muito bom. Então, assim, quando a gente determina a superfície corpórea queimada, né, a porcentagem de superfície corpórea queimada, a gente vai dimensionar. Porque nesse momento também a gente pensa logo na reposição volêmica que a gente vai fazer para esse paciente. Porque não pode ser excessiva, nem tampouco pode ser diminuída. A gente tem que acertar imediatamente enquanto é a superfície corpórea queimada desse paciente, para a gente lembrar, obviamente, de quanto de volume a gente vai fazer. E a gente tem lá uma formulazinha que a gente usa para fazer essa reposição, né? Uma das fórmulas que a gente usa é a fórmula de Parkland, que a gente usa para fazer reposição volêmica, beleza? Então, assim, para ser simples, né? A galera, Jairo e principalmente Diego, desenvolveram uma técnica dos 9 e depois eu dobro, né? Regra dos 9 e depois eu dobro. É uma regra muito interessante, para quem não conhece ainda, super recomendo, vai lá no IG de Diego Diniz, professor Diego Diniz, show de bola, excepcional a regrinha, que vocês não vão esquecer, mas assim, é basicamente isso. Cada braço é 9, então se cada braço é 9, a parte anterior do braço é 9 e a parte posterior. A parte anterior é 4,5, a parte posterior 4,5. O tórax inteiro é 9. Se queimou só um hemitórax, é o quê? 4,5. Então não tem muita dificuldade. A cabeça inteira do indivíduo adulto é o quê? 9. Então se queimou só a parte anterior, é 4,5. Se queimou a parte posterior, 4,5. Então não tem muita dificuldade, é meio que matemático, entendeu? Abdômen, o abdômen inteiro do indivíduo adulto é o quê? 9. Se queimou só abdômen, só uma parte do abdômen é o quê? 4,5. Tem muita dificuldade. Eu não vejo muita complexidade. Cada membro inferior, 9. Então, se cada membro inferior é 9, se queimou a parte anterior da perna, é quanto? 4,5. Se queimou a posterior, 4,5. Se somar as duas, 9. Então, não tem muita dificuldade. O 1% é da parte genital, né? Como eles dizem lá, 1% é 1% vagabundo, tá certo? Então, não tem muita dificuldade, tá bom? O pescoço está inserido na cabeça também, é lembrar, né? Que os 9 da cabeça também está inserido no pescoço. Quando a gente está falando de criança, a gente amplia, né? Porque a região tóraco-abdominal é uma coisa só, e aí a gente soma. Se é 9,9 no adulto, na criança vai ser
18, beleza? A cabeça na criança é 50% do corpo, então é 18 também. Então a cabeça da criança é 18, o tórax abdominal 18 e cada membro é 9. 9, 7, 7 no caso das pernas da criança, que são menores. Então, como é que a gente faz 7, 7, 14 nas pernas da criança, tá certo? Nas pernas das criancinhas. Mas 9 no braço, 9 no outro, né? Se queimou só aqui em cima é 4,5, se queimou tudo é 9. Tranquilo. Se queimou a cabeça da criança, 18. Se queimou o tórax inteiro, antero posterior, 18. Só queimou a frente, 9. Então não tem muita dificuldade, é meio que matemático. Se você divide as partes do corpo em 9, não tem muita dificuldade de você encontrar isso aí, tá bom? Beleza. Agora a gente parte pro play definitivamente. Lembra do caso do cara? Lembra do caso do cara? Pronto. O caso do cara é o seguinte. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele estava debaixo do chuveiro xingando a mulher. Reclamando que ela tinha queimado ele, que não sei o que, PPP, que tinha sido uma sacanagem, que não sei o que, papapá. Aí o que foi que a gente fez? Eu falei, ó, eu vou ter que parar esse processo de queimadura. A primeira coisa que a gente faz quando a gente aborda um paciente vítima de queimadura é tentar parar o processo de queimadura. Ah, professor, não é tirar a roupa? Não, você tem que parar o processo de queimadura. Não, professor, mas o que é que você faz? A gente precisa afastar o que está gerando a queimadura. Afastar o indivíduo do que está gerando a queimadura. Se ele já estava afastado da água, aquela água que está ali ainda no corpo dele, em cima da pele dele, continua queimando. Continua queimando. Então, o que você tem que fazer é parar o processo de queimadura. Tá certo? É parar o processo de queimadura. Tá bom? Muito bom. Imediatamente, a gente vai abordar ele como uma vítima de trauma que ele é. Como é que a gente aborda a vítima de trauma? X, ABCDE. No X vai ter alguma coisa? Não, é uma queimadura, ele não tem hemorragia sanguinante grave, até que se prova o contrário, não tem. Então a gente vai para o A. O que é que a gente precisa fazer? É manter a via aérea pérvia. Manter a via aérea pérvia. E aí, assim, em caso de incêndio, por exemplo, a gente vai tirar ele desse local, né, para evitar a inalação do monóxido de carbono. A gente pode também pensar logo ali o que é que ele está apresentando, se ele tem um estridor, se ele tem um estreitamento da traqueia, se ele tem um edema das mucosas, se ele tem dificuldade, não é, de conversar, de respirar. Então, assim, a gente já enxerga isso para ele imediatamente na abordagem inicial, tá certo? Porque se esse paciente tem um problema anual, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar imediatamente pensar na via aérea avançada para ele. Se você tiver numa equipe, mas eu não estou na equipe não, sou, corra, pronto. Digo agora para vocês o que eu fiz com esse cara, tá certo? Deixei ele debaixo do chuveiro mais 5 minutos, chuveiro em água corrente, óbvio, né, chuveiro, em água corrente, temperatura ambiente, deixei ele lá, debaixo do chuveiro. Quando parou o processo de parou o processo de queimadura, 5 minutos depois, eu tirei ele dali, coloquei ele na ambulância, ele andando, conversando, normal. Entrou na ambulância, sentou, a gente conseguiu verificar o sinal vital dele, ele começou a sibilar, ele começou a... Eu falei, opa, isso é sinal de queimadura de via aérea. Se esse cara queimou a via aérea, ele precisa de tubo imediatamente. Fiz 2 acessos venosos nele, 2 acessos. E aí outra coisa extremamente importante. Quando a gente pensa em acesso venoso no queimado, a gente tende a falar, rapaz, mas eu posso fazer um acesso venoso no local que está queimando, no local que queimou, com a pele... Então, você vai dar prioridade a fazer um acesso venoso num local que não esteja queimado, tá certo? No local que não esteja queimado. Mas, se não tiver como, você vai fazer no local que está queimado, infelizmente, tá certo? Eu tive que fazer os 2 acessos nos locais queimados, porque ele estava completamente queimado de face a tórax a membros superiores. Eu fiz 2 acessos, um em cada lado. Foi calibroso, professor? Não, foi um 20 e um 18. Não foi tão calibroso assim, beleza? Então, a gente precisa pensar. Tá ruim, né? Pô, eu vou deixar salvo aqui, galera. É o que eu posso fazer, deixar salvo aqui, porque tá normal a internet aqui. Tá funcionando normal. Só se eu ligar o 4G. Pera aí que eu vou ligar o 4G aqui para ver se... Então, assim, no B, o que é que a gente avalia no B? No B, a gente vai pensar na necessidade de intubação orotraqueal desse paciente, tá certo? Aqui não caiu ainda, mas vamos ver aí. Deixei no 4G aqui para ver. Então, assim, o que é que a gente avalia no B? Se esse paciente ele tem uma frequência ventilatória inadequada, se ele tem...
vai gastar o 4G todo, mas não tem nada não. Vamos lá, vocês merecem. Vocês merecem. Não tem problema não. Então, assim, o que é que a gente pensa? Que se a gente vai precisar administrar um oxigênio para esse paciente a 100%, num paciente que tem uma queimadura acentuada, se esse paciente tem uma queimadura, uma lesão, né, acima de 20%, é interessante, tem algumas literaturas que dizem que é interessante que você já oferte oxigênio para esse paciente, se ele tem mais de 20% da superfície corpórea queimada, tá certo? Outra coisa também é se esse paciente, tudo isso a gente avalia no B, hein? Outra, ótimo, que bom que melhorou. Ótimo, excelente. Vamos lá. Então, assim, outra coisa importante também no B que a gente avalia é se ele teve queimadura circunferencial. Porque se esse paciente tem uma queimadura circunferencial na parede torácica, por exemplo, essa parede torácica ela pode enrijecer e se contrair e o paciente não vai conseguir ventilar. Então, esse paciente pode ser que ele precise de uma esclerotomia imediatamente. É um processo que o médico faz que ele abre o tórax do paciente, abre não profundamente, mas ele libera a face muscular do tórax para poder o tórax expandir e o paciente respirar. Porque sem isso ele não vai conseguir respirar, tá certo? Então, no B a gente avalia também a possibilidade de ter queimaduras circunferenciais. Beleza? E aí, galera, melhorou? Ah, melhorou. Então é minha porra de minha internet mesmo que não presta essa merda. Mas vamos lá. Beleza, show de bola. Então no B é isso que a gente avalia. No C, a gente vai pensar nos acessos venosos, tá certo? Para uma possível reposição volêmica, dependendo da superfície corpórea queimada, tá certo? Então, assim, a gente pode também pensar na abordagem desse paciente, se for demorar muito para chegar na unidade de referência, né? Porque, por exemplo, a minha realidade não demora. A minha realidade, a gente aqui eu estava até conversando com o Patrícia essa semana que a gente fica a 15 minutos de qualquer unidade de referência. Então, assim, não demora, não preciso fazer, por exemplo. Mas tem gente que mora, sei lá, 600 quilômetros do local de referência. Quando a galera mora a 600 quilômetros do local de referência, é interessante que você faça também, pensando nisso, no equilíbrio, né? Pensando num balanço hídrico, o catéter vesical de demora. Você vai precisar sondar esse paciente para saber o quanto ele está perdendo, se ele já está oligúrico, se ele está anúrico. Então, isso também é importante, tá certo? No C. Se você está a 10 minutos, 15 minutos da unidade de referência, não precisa. Até porque não vai dar nem tempo você chegar lá, a reposição volêmica pode ser que nem dê tempo de fazer completamente, tá certo? Muito bom. No D, a gente avalia o quê? O déficit neurológico. Se esse paciente tem déficit neurológico ou não. Esse paciente meu, do caso da queimadura lá da mulher, ele não tinha déficit neurológico. Tá certo? Ele não tinha déficit neurológico. O que ele teve foi queimadura importante de via aérea, ele precisava ser abordado. Eu estava de unidade de suporte básico no dia, e aí coloquei ele na ambulância, fiz 2 acessos e eu estava a 5 minutos de uma base que tinha um médico lá. Eu falei, cara, tô passando aí, você vai entubar o paciente e a gente vai encaminhar ele para a unidade de referência. Ele só precisa de intubação antes da gente encaminhar ele para a unidade de referência. Beleza? Beleza, a central me autorizou, desci a ladeira, cheguei lá na base, o médico estava lá, realizamos o procedimento, fiz a sedação do cara, tal, entubou o cara, a gente encaminhou para a unidade de referência aqui para o Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador, e aí o paciente ficou bem, tá certo? Mas se esse paciente não fosse entubado previamente, precocemente, né, na cena, pertinho da cena ali, esse paciente muito provavelmente, ele ia fazer uma parada respiratória no caminho, porque ele ia fechar a via aérea, tá certo? Ele ia fechar a via aérea, tá bom? Beleza. Então, na avaliação do D, a gente avalia o neurológico, né? Porque pode, por exemplo, ser, se o paciente estiver intoxicado por monóxido de carbono, ele vai apresentar intoxicação. Você vai perceber que esse paciente está alterado, ele está agitado, ele está sonolento demais. Muito importante você ficar avaliando o neurológico desse paciente também. E no E, obviamente, né, do X a DCDE, no E a gente vai avaliar, vai fazer uma exposição completa dessa vítima, né, retirando todas as roupas, joias, adornos, adereços, obviamente esses que não estiverem grampados na roupa, né, no corpo, na pele do paciente. Se está lá travado na pele do paciente pelo processo de queimadura, você não vai puxar. Tá certo? Você vai tirar o que tiver livre da pele do paciente. O que tiver colado lá, preso no paciente por conta da queimadura, você vai deixar lá.
tá certo? E lembrar também que um paciente queimado grave, principalmente os queimados importantes, né, os queimados graves, com muita superfície corpórea queimada, ele tende a perder temperatura. Ou perde temperatura no Brasil, perde, bebê, perde temperatura. Então, é pensar também que a cada exposição você vai colocar uma manta térmica nesse paciente, tá certo? Muito bom. Deixa eu ver qual é a pergunta. Você poderia ter passado uma máscara laríngea? Então, a máscara laríngea poderia até melhorar o padrão dele ali, mas eu ia ter que usar droga para passar máscara laríngea. Lembra que ele estava acordado? Ele estava acordado. Eu ia precisar ligar para a central para solicitar uma prescrição, via telemedicina de droga, para fazer a droga, para instalar uma máscara que não ia resolver o problema dele, porque o edema ia fechar a glote dele e ele não ia ter, porque é supraglótica. A laringe é supraglótica. Então, assim, tudo que está abaixo da glote ia fechar. Então, a laringe, o ar da laringe não ia chegar nele, não ia adiantar. A laringe, se ele, por acaso, agravasse, fechasse, fizesse um edema de glote completo, não ia adiantar. Então, naquela circunstância, foi mais interessante a gente encaminhar imediatamente esse paciente para uma unidade que pudesse realizar intubação orotraqueal, ou seja, uma via aérea definitiva para esse paciente, porque ele teve condição de chegar na unidade de referência e já ter a via aérea dele definitiva lá. Tá certo? Uma via aérea avançada, como é a máscara laríngea, não ia resolver o problema de um paciente que tem queimadura de via aérea. Tá certo? Beleza. Não foi papo, não, mas foi bem pior que ele ou igual. Essa Patrícia é o cão, velho. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Não, já falaram aqui. Jussi falou sobre aquecer o paciente. Jussi falou sobre aquecer o paciente. Então, a manta térmica já vai fazer isso muito bem, tá certo? A manta térmica vai fazer isso muito bem. Se você precisar abordar esse paciente com soro, aí você pode pensar na possibilidade de aquecer esse soro. Não a pH. Como é que a gente aquece o soro no pH? Colocando ele bonitinho lá na frente no carro, tá? Levantando o capô e colocando ele em cima ali, ó, deixando ele aquecer um pouquinho ali. Por quê? Porque a gente não tem uma caixinha térmica de soro, não tem. Então, assim, para a gente aquecer levemente o soro desse paciente, a gente vai desligar o ar-condicionado da unidade e vai colocar em cima lá do capô do carro para esquentar um pouco, elevar um pouco a temperatura da temperatura ambiente e fazer a infusão. Então, assim, é uma sugestão que eu dou, é uma dica que eu dou de vida mesmo, tá certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta boa. Professor, como se dá PCR em um paciente com queimadura torácica? Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você vai comprimir no mesmo lugar, vai comprimir forte, permitir que o retorno do tórax inteiro. Não tem jeito, é a mesma coisa. Se você decidiu por reanimar esse cara, vai ser a mesma coisa. Tá certo? Mesma coisa, não vai mudar nada não. Muito bom. Então, para refrescar o juízo, o que é que a gente avalia na via aérea? Observar sinal de inalação de fumaça, queimadura de face. E aí, quando é que você detecta a queimadura de face desse cara? É quando tem queimadura, gente, ó, nos pelinhos do nariz, quando ele tem queimadura em sobrancelha, quando ele tem queimadura em supercílio. Aí você, pô, será que esse cara não queimou a via aérea? Ele tem queimadura no rosto, na boca. Esse cara deve ter queimado a via aérea. E aí você vai e faz uma ausculta dele. Tem paciente que faz queimadura que você nem precisa auscultar. Na escuta, sem precisar de esteto, você já percebe um estridor nele. Ele já tá... Opa, se o cara é vítima de queimadura e tá com sigilo, tá com estridor, meu querido, ferrou. É queimadura de via aérea, aborde ele imediatamente. Tá certo? Muito bom. Lembrar também, né, que parar o processo de queimadura é importantíssimo nos primeiros 15 minutos. Se você não tiver um chuveiro, se você puder colocar, sei lá, jogar água no local, jogar água em temperatura ambiente no local, ou colocar compressas umedecidas em temperatura ambiente, ou água corrente no chuveiro em 5 minutos já resolve, tá certo? Nesse momento, aí você já pode remover roupa, tal, que não esteja aderida ao indivíduo, tá certo? No local, o que a gente faz também é colocar um curativo seco. Professor, o curativo seco não vai aderir na queimadura? Vai. Mas lá, na unidade de referência, vai retirar. Mas por que não pode ser úmido? Porque você vai tirar a temperatura dali. Você vai tirar a temperatura. Um paciente que já tem uma tendência a fazer hipotermia, você está colocando um curativo úmido, vai remover mais ainda a temperatura dele. Então, você vai colocar um curativo seco. Colocou lá debaixo da água, colocou, pronto. Tirou aquele ali, tirou aquela compressa úmida que estava ali e coloca um curativo seco em cima. Tá certo? Muito bom.
se a gente pensa, né, na abordagem secundária a esse paciente, a gente já viu que o mais importante é a gente abordar imediatamente o XABCDE desse indivíduo, porque esse paciente ele pode sofrer uma lesão, e aí a gente pensa, né, agora que a gente já resolveu o problema dele, a gente pensa lá no C, a gente pensa na reposição. Como é que a gente faz a reposição volêmica conforme Parkland? É 2 ml, anotem aí, tem gente anotando aí? Pronto, vamos lá. 2 ml vezes o peso do paciente em quilo, vezes a porcentagem de superfície corpórea queimada. Beleza? E a gente vai fazer 50% desse valor nas primeiras 8 horas. Difícil? Não. É 2 ml vezes o peso do indivíduo, por exemplo. 2 ml vezes o meu peso, 88, vezes a superfície corpórea queimada, digamos que eu queimei o meu tórax. Então, se eu queimei aqui o meu tórax, eu tenho 18% de queimadura. Pronto, se eu tenho 18% de queimadura, eu tenho 2 vezes 88 vezes 18. Pronto, eu vou encontrar um valor. Pô, professor, esse valor é muito grande. Miller, você se tornou meu espelho. Oh, muito obrigado, minha querida. Eu pensei que era uma pergunta. Então, vamos lá, ó. Prestem atenção. Se é 2 ml vezes o peso, vezes a porcentagem de superfície, eu tenho 88 quilos. Então, é 2 vezes 88 vezes os 18 que queimou. Pronto, eu vou encontrar um valor. Vai lá dar. Sei lá quanto é que dá. Façam aí e coloquem aqui para mim, por favor. Façam aí e coloquem aí, porque eu estou usando o celular. Não vou fazer o cálculo aqui. Então, você vai encontrar esse valor e vai fazer 50% desse valor nas primeiras 8 horas e o restante nas outras que completem 24 horas, tá certo? Então, esse valor inteiro você vai fazer... Eu tenho 88, ladrão. Tu tá dizendo que eu sou mais pesado que isso, é? Que zorra é essa, né? Não, eu tô com 88. Eu tô gordo, mas eu tô com 88 ainda. Calma, não me dê mais peso que isso, não. Pelo amor de Deus. 88. 80... Não, 98 o quê, Arlen? Você é louca? Não, 88. Me ajude. Pelo amor de Deus. Vocês querem me assombrar? Pois é, aí, muito obrigado, colega, viu? 3.168. Pronto. 3.168 ml é o que a gente vai correr. Metade disso a gente vai correr nas primeiras 8 horas. Depois disso, a gente vai correr os outros 50% no decorrer das 24 horas, beleza? No decorrer das 24 horas. Sem problema, né? Sem dificuldade. Ah, professor, se eu tiver, sei lá, 90% da superfície corpórea queimada. Pronto, é o mesmo cálculo. 2 ml vezes o peso do indivíduo, vezes os 90, que é a superfície corpórea queimada. Beleza? Essa é a fórmula de Parkland. Não tem dificuldade. 2 ml, peso, vezes a superfície corpórea queimada em porcento. Beleza? 50% a gente corre nas primeiras 8 horas. Tá bom? Muito bom. Abordagens secundárias. O que é que a gente faz secundariamente por esse paciente? Beleza. Analgesia. Muito importante a gente pensar na analgesia que a gente vai fazer para esse indivíduo. Muito importante. Esse indivíduo, ele tende a sofrer muito com dor. Muita dor mesmo. Então, a gente vai ter que fazer analgesia. Tá certo? Muito bom. Outra coisa importante para manter um padrão ventilatório adequado é manter uma cabeceira pelo menos em 30 graus, tá certo? Caso não haja, por exemplo, uma lesão cervical associada. Eu vou dizer um negócio, quando o paciente é queimado e tem lesão cervical, meu Deus do céu, Deus nos acuda. Eu já atendi um cara que trabalhava na Coelba, aqui na Bahia, Coelba, né, a empresa de energia. Aí o cara caiu do poste, fez uma queimadura importante em membros superiores e ainda teve uma lesão cervical. Meu Deus do céu, alarme, é um desespero. Mas beleza. Então, lembrar também que esse paciente vai precisar de um debridamento, se esse paciente tiver local de necrose, tecido necrótico, tá certo? Vai precisar de profilaxia de tétano, ó, daqui para o final do mês, hoje é 28. Daqui para o final do mês eu vou colocar sobre profilaxia, vou postar no feed sobre profilaxia tetânica na emergência, hein? Profilaxia tetânica na emergência. Vai estar top, viu? Vai estar top. Muito bom. Outra coisa também muito importante para esse paciente, já lá na unidade de referência, é a profilaxia contra a trombose venosa profunda, tá certo? Importante demais, voltar para a primeira abordagem secundária, analgesia. Não subestime a dor de um paciente queimado. Não subestime, tá certo? Deixa eu ver aqui.
Acesso venoso em área queimada é possível e correto? É possível e é correto desde que você não tenha outra área. Esse paciente do caso que eu contei, que sofreu uma queimadura importante em face, tórax e membros superiores, eu precisei fazer 2 acessos nas áreas queimadas. Eu tive que fazer nas 2 áreas queimadas dele. Eu fiz os 2 acessos em anticubital e as 2 estavam bem queimadas. Tive que fazer, porque daqui a, sei lá, 2 minutinhos ali eu já não tinha mais condição de acesso. Para você ter uma ideia, eu demorei da cena até chegar na unidade de referência uns 25 minutos, porque parei para o paciente ser entubado. Mas assim, desses 25 minutos, o cara chegou e completamente irreconhecível na unidade de referência. Irreconhecível, com edema monstruoso. Então assim, se eu não tivesse feito o acesso venoso na cena, logo ali, já era, não ia conseguir mais acesso. Não ia conseguir porque ele ia fazer bolha no corpo inteiro e eu não ia conseguir acesso. Então, pode ser feito sim, desde que não tenha outro sítio possível, tá certo? Muito bom. Agora, pra gente fechar, a gente pensa. Eu tenho 2 diquinhas muito importantes para vocês. Existem 3 marcadores que aumentam a mortalidade do paciente. Então, a gente precisa ficar esperto nesses 3 marcadores quando a gente aborda um paciente vítima de queimadura. Quais são? Quando o paciente tem mais de 60 anos, é um marcador que aumenta a mortalidade. Quando esse paciente tem mais de 40% da superfície corpórea queimada, então, se esse paciente, por exemplo, queimou tórax, abdômen, anteroposterior, esse cara, ele tem um aumento da possibilidade de morrer, tá certo? Então, quanto maior a taxa de morte, quanto maior o número de superfície corpórea queimada, maior a possibilidade de morte, tá certo? E outra coisa também é que lesões inalatórias, elas matam 5 vezes mais. 5 vezes mais. Tá certo? Se o paciente sofre uma lesão inalatória e ele não é abordado imediatamente, esse paciente tende a morrer 5 vezes mais. Tá certo? Então isso é muito importante. 3 marcadores do aumento de mortalidade no paciente queimado. Tá bom? Esses aí. Lembrar também, a outra dica de vida pessoal, queimadura de 1º grau, não precisa considerar a superfície corpórea queimada. Não precisa. Por quê? Porque ela vai se resolver sozinha. No máximo em uma semana já vai estar tudo certo. Tá bom? Então não precisa se preocupar com lesões de queimadura de 1º grau. Vai hidratar o cara, se for muito grande, muito extenso, mas você não precisa se preocupar. Antibiótico, não. Não, esse paciente ele vai ter ali uma abordagem bem conservadora, bem tranquila. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se pode utilizar membros inferiores para fazer acesso venoso? Não é o ideal, cara. Não é o ideal, tá certo? O risco de flebite é maior, a dificuldade também para chegar nos órgãos nobres e alvo também é maior. Então, assim, naquele momento eu preferi fazer nos sítios superiores mesmo, que eu sabia que se esse paciente, por exemplo, precisasse fazer droga vasoativa, eu já tinha 2 acessos ali bacana, entendeu? Nos membros inferiores, por exemplo, eu não ia poder fazer um acesso 18, não ia conseguir fazer, tá bom? Então, pode ser feito, mas não é interessante. Cada caso é um caso, né? Então, assim, preferências e prioridades. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Perguntaram sobre o jugular. Tá, você pode. O paciente tinha queimadura no pescoço também. Aí eu preferi fazer num sítio menos pior, que eu achei na hora, que era o anticubital, do que na jugular. Se você conseguir, não tem problema também. Mas ele tinha queimadura no pescoço também. Eu acho a articulação do pescoço um pouco mais complicada. Mas é muito sofrimento mesmo. Tá certo? Muito sofrimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não tem não, né? Foi aí? Acho que foi, né? Deixa eu ver aqui a última pergunta, hein? Pra gente finalizar. Paciente com queimadura, choque elétrico, tem a possibilidade de óbito? Ave Maria, muito mais possibilidade. Principalmente se for em altas tensões, né? Quando os pacientes... já abordei, por exemplo, um indivíduo que estava trabalhando em uma linha viva, 11.000 volts. O cara tomou uma descarga desgraçada, caiu lá de cima, já caiu só o pacote. O risco de óbito é muito maior. Ele já cai morto, na verdade. Então, o choque já mata ele lá em cima, né? A descarga elétrica mata ele lá em cima. O coração torra lá em cima, tá certo?
Meu povo, vou virar a câmera para a gente fazer a nossa selfie, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso curso de dor torácica ainda tá rolando e ainda tem vaga. Se alguém quiser, ó, vem com nós, que dor torácica é top também. A gente tem uma abordagem muito bacana, a gente discute um monte de coisa, vocês têm um monte de dica interessante lá. Vou virar aqui. Ó, semana passada, pouca gente, hein? Semana passada, pouca gente me marcou, viu? Deus tá aí. Tiraram? Ó, a Noel perguntou à mulher. A mulher sumiu, bicho. A mulher vai ficar, é? A mulher queima o cara, joga água fervendo na cara do cara e vai ficar? Ficou não, filho, ó. Desceu a ladeira, tá certo? Queimadura de primeiro grau não entra no cálculo? Não. Queimadura de primeiro grau não precisa entrar no cálculo, tá bom? Não dou não, Mema. Mema falou que eu dou pra doutor, não dou não. Não dou não, viu? Fico na boa, não preciso dar não. Beijo, meus queridos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Um assunto muito bacana. Vale muito a pena vocês lerem, tá bom? Façam um print de vocês. Me marquem. Me marquem. Tá bom? E beijão. A gente se vê. Amanhã a gente tem uma live pela iProfit, por uma empresa de Jiquié, interior da Bahia aqui, uma empresa que eu sou docente também, é uma empresa de pós-graduação, tá certo? Uma empresa bacana, super, super dedicada, muito interessante. A live vai abordar os nossos cuidados psicológicos dentro de uma pandemia, tá certo? Então, amanhã eu vou postar aqui no meu Insta pra gente, todo mundo ir lá no perfil do iProfit. Vocês vão ver, vai ter uma psicóloga que ela vai fazer tipo uma consulta comigo, cara. Olha que bacana. Ela vai tipo me dar orientações sobre como preparar meu emocional, como trabalhar isso durante essa pandemia. Então, assim, super bacana, velho. Super bacana. Eu já tô adorando a ideia que eu preciso, aí eu tô adorando a ideia, tá certo? Então, beijão. A gente se vê por aqui, tá certo? Um beijo pra vocês todos. A galera de Maracás aí, morrendo de saudade de vocês, galera. Morrendo de saudade, tá bom? Pati, beijão, nega véia. Beijo pra vocês que estão aqui sempre comigo. Só agradecer demais a vocês, tá bom? Pelo carinho, pela parceria de sempre. E lembrem-se, hein? Conhecimento não tem dono. Manda essa live aí pra galera, velho. Manda a live, porra. Faz aqui, tem esse negocinho de baixo aqui, ó. Você pode mandar pra lá, tá bom? Pra galera assistir também, tá bom? Beijão, até mais, tá bom? Tchau, tchau.